Graça e paz, meus amados irmãos. O Senhor, Deus, está num alto e sublime trono. O Senhor está em cada canto desta igreja. O Senhor está em cada coração que o busca, que é contrito a Ele, que é voltado a Ele. E o Senhor está em toda parte. A terra está cheia da sua glória. Foi isso que Isaías viu. Era essa expectativa que Isaías tinha. E é essa expectativa que nós temos também quando viemos a este lugar. E nós louvamos ao Senhor pela liberdade, pela oportunidade, pelo privilégio e também, irmãos, pela responsabilidade de podermos adorar o Teu santo nome, de podermos louvar o Teu santo nome aqui neste lugar, com toda a alegria que nós fizemos agora há pouco. Nós não temos palavras, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa oportunidade. É por isso que nós precisamos frutificar, crescendo no conhecimento da palavra. É por isso que nós precisamos voltar o nosso olhar para esta palavra, para o Deus desta palavra e seguir em frente. Permitir o agir de Deus em nossa vida, através de nós, o reflexo da sua presença, da sua santidade, do seu amor, através de cada um de nós. Na nossa divisa, lá em 2 Pedro 3,18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Eu vou ler mais outros versículos, mas eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que nos desse iluminasse o nosso entendimento para aquilo que Ele quer nos ensinar esta noite, nos desse sabedoria, entendimento. Vamos orar. Senhor, muitíssimo obrigado por mais uma vez estar aqui na Tua casa de oração, por mais uma vez desfrutar da presença, da comunhão dos nossos queridos irmãos, por mais uma vez desfrutar, Senhor Deus, e nos derramar diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque foi o Senhor quem produziu tudo isso. A iniciativa é sempre sua, Deus, e é por isso que nós te louvamos, é por isso que nós engrandecemos o Teu santo nome, é por isso que nós não cansamos, Senhor Deus, de engrandecer e louvar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença. Nós desejamos ouvir, Senhor, a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações esta noite e nos ensina mais uma vez. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, frutificar, crescendo no conhecimento da palavra, não é uma tarefa fácil. Crescer não é fácil. Aprender não é fácil. É doloroso. Dói. Aprender dói. As crianças que estudam aqui na nossa escola,
né, na Escola Batista Fonte da Vida e na creche, escola, algumas delas chegam aqui chorando, né, porque não querem estar aqui, no primeiro momento, mas depois elas esquecem e aí começam a socializar e elas esquecem daquele momento de choro e ficam tranquilas. Mas todo o processo de aprendizado é doloroso. Consequentemente, todo o processo de crescimento também é doloroso. Existe um sacrifício a ser feito, né? E a recomendação de Pedro, em sua carta, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Pedro entende que é para o nosso bem. Precisamos crescer. Chegamos aqui, já obtivemos a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Agora precisamos avançar, precisamos crescer em conhecimento e graça, crescer espiritualmente, amadurecer neste caminho, porque nós não podemos perder de vista, em momento algum da nossa trajetória, a vontade de servir, o desejo de estar aqui nos cultos. Irmãos, isso ao longo do tempo tem se perdido. Antigamente existia uma expectativa muito grande, um desejo, uma ansiedade até, para estar no culto, por várias razões, por várias necessidades também. E entre elas, o desejo de adorar, de louvar ao Senhor, de ouvir a palavra, de ser alimentado por esta palavra, de sair revestido de ânimo, de poder, de alegria, renovados para uma nova jornada. E muitas vezes aquele culto, tudo que acontecia naquele ambiente, naqueles momentos de culto, perdurava ainda na nossa mente, no nosso coração, por alguns dias. E se fosse ainda muito marcante aquela palavra, ela ainda ficava por alguns dias ainda, algumas semanas, talvez meses. Existem mensagens que são lembradas depois de anos, porque elas impactaram, elas produziram um crescimento em nossa vida. Então, esse desejo, ele não pode se perder. Irmãos, não pode. Você que está me ouvindo nas redes sociais, na live, não perca de vista o desejo de estar aqui. Porque não é só o momento de culto, não é só o momento em que você cultua o Senhor, você se derrama diante dele, mas é o momento que você aprende, é o momento em que você desenvolve a comunhão com os irmãos, né? Ainda dá tempo, depois do culto, de ainda bater aquele papinho, de colocar a conversa em dia. Então tudo isso é alegria no meio do povo de Deus, é alegria no meio do povo, no meio da igreja. E isso se traduz também em crescimento individual e coletivo. Por isso devemos crescer sempre. Não se preocupe em que estatura deve ser atingida, porque isso não é o importante. O importante é continuar crescendo, é manter, é continuidade. É daqui a 30 anos, quem estiver aqui ainda, dizer assim: olha, esse tempo todo eu sirvo ao Senhor ali naquela igreja. Esse tempo todo eu tenho alegria de estar ali no templo, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Então nunca perca de vista, meus amados. E aí quando a gente fala sobre crescimento, a gente lembra da disciplina de Deus, que é de igual modo dolorosa também. Não é fácil.
Porque a própria palavra, ela no processo de aprendizado, ela confronta você. Você com você mesmo, você com seu pecado, você com sua mania, você com seu vício, seja ele qual for. Essa palavra confronta você. Então isso não é fácil, isso é doloroso, sair desse lugar. Depois do confronto, quando alguém consegue sair e ir para o lugar de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade, de crescimento espiritual, é uma vitória. Porque você percebe a sua evolução. Você percebe na linha do tempo de onde você saiu e onde você está, né? E aí a gente lembra da disciplina de Deus. Ninguém passa pela disciplina e gosta dela. A prova disso são as crianças. As crianças, nenhuma gostam de ser disciplinadas, né? Quando você precisa disciplinar o seu filho, ele não gosta, ele chora, ele esperneia, ele quer, ele tenta ainda sair da disciplina, ele tenta desobedecer, mas você está ali vigilante e não permite que isso aconteça. Então é doloroso. Olha o que é que diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Então vamos pensar hoje um pouco na disciplina de Deus, dentro dessa proposta de crescimento, de frutificar, crescendo no conhecimento da palavra. Vamos pensar então? Vamos ler o texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. Você que está em casa deve nos acompanhar nessa leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça, a fim de que todo crente, seja homem, seja mulher, né? Todo crente em Deus, todo crente em Cristo Jesus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que serve o crescimento no conhecimento da palavra. Olha só, todas as vezes que você vem aqui e ouve essa palavra, você sai daqui com informações valiosíssimas. E a primeira reflexão é: o que é que eu vou fazer com essas informações? Você precisa evidenciá-las em algum momento da sua vida. Em algum momento, você vai ser exigido em refletir, evidenciar, em colocar em prática essas informações, né? Então, como nós vamos falar sobre disciplina, a disciplina de Deus, dentro dessa proposta de frutificar crescendo no conhecimento da palavra,
a gente entende também que disciplina nem sempre é apanhar, né? Eu já tomei algumas surras na minha vida, né? Quem já tomou surra aqui, levante a mão. Graças a Deus eu não estou só. A gente não pode ver o pessoal de casa, mas com certeza alguém de casa também já tomou alguma surra, né? Já precisou tomar umas palmadinhas. Então nem sempre a disciplina é apanhar. A disciplina de Deus, ela é através da palavra, é através do confronto dessa palavra com a sua vida, com a minha vida. E Paulo, quando escreve a Timóteo, observe que as duas cartas, todas as duas cartas, você pode ler depois com calma, as duas cartas, são poucos capítulos, e os irmãos vão observar o cuidado de Paulo com o ensino, com as orientações que ele dava àquele jovem pastor Timóteo. Então Paulo enfatiza, antes de mais nada, a autoridade das Sagradas Escrituras. Paulo diz a Timóteo que ele aprendeu em uma fonte segura, aprendeu as Sagradas Letras. Ele diz que isso aconteceu desde a infância. Então Paulo não estava falando para qualquer pessoa, não estava falando para alguém que não tinha nenhuma informação sobre isso. Hoje, por exemplo, a mensagem não é para alguém que não tem informação nenhuma sobre a Bíblia. Afinal de contas, existem pessoas aqui que já estão aqui, né, há mais de 30 anos. Eu mesmo já estou aqui há mais de 30 anos. Quando eu falo estou aqui, não é aqui, é na vida cristã, há mais de 30 anos. Então são informações que você já tem. E Paulo fala, essas informações, Timóteo, que você já tem desde a infância, elas podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Elas promovem em você um crescimento que é constante. E se for constante, se você for constante nessa caminhada, você vai passar 30, 20, 30, 50 anos, vai ficar velhinho e vai frutificar. Tudo aquilo que sair da sua boca, tudo que sair das suas expressões, tudo que for produzido através do seu comportamento, vai frutificar. É um processo natural. Então, quando a gente pensa na disciplina de Deus, primeiro a gente entende o seguinte: o Senhor não disciplina a quem Ele não ensina, a quem não aprendeu ainda, a quem não teve contato com essas informações. Na ordem, aqui está: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, começa com o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Deus, Ele na sua infinita sabedoria, bondade, amor, Ele foi extremamente ativo na revelação bíblica. A Bíblia foi escrita por várias mãos humanas, num período de tempo aproximado de 1.500 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, né? A gente não tem um número exato. E épocas diferentes, culturas diferentes, em tempos diferentes. E quando os escritores escreveram a Bíblia, essa palavra, que tem esse poder de disciplinar, de fazer crescer, eles jamais imaginavam que isso viraria um livro,
que isso seria uma fonte de ensinamento, que isso seria o nosso código de conduta. Eles jamais imaginavam isso. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele só pensava em orientar Timóteo. Ele só pensava, né, em conduzir Timóteo para uma postura, para uma orientação. Timóteo, se comporte dessa forma, seja o exemplo no comportamento, no trato, né? Paulo só pensava em colocar aquele jovem pastor numa direção em que ele lá na frente soubesse como lidar com cada uma das situações que iria se apresentar a ele, que ele teria que enfrentar. Então, tudo começa com o ensino. A disciplina, a disciplina de Deus acontece de várias formas. E uma dessas formas é através do ensino. Deus mostra, Deus te pega pela mão e te mostra, e te ensina, e te dá a oportunidade de ouvir, de aprender na EBD, de ouvir as mensagens, de ficar ciente sobre várias coisas. E quando essa palavra chega, né, através do ensino, ela te coloca numa base sólida. É assim que é a palavra. Ela é luz, né? Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela ilumina tudo na sua frente. E ela ilumina também os seus passos. Os seus passos sempre serão seguros através da iluminação da palavra. A gente pode ver isso claramente, né? A importância de ensinar. Porque ensinar é o quê? Repassar ensinamentos, repassar conhecimentos, é doutrinar, né? Por extensão, é transmitir experiência prática. Era exatamente o que Paulo falava aqui. Paulo apresentou a Timóteo algumas situações através desse ensino, que Timóteo com certeza iria enfrentar. Então Timóteo teria que ter uma base ali para, né, saber como lidar com aquela situação. E nós que queremos frutificar, crescendo continuamente no conhecimento da palavra, precisamos desse ensino, precisamos valorizar isso em todos os momentos. Uma vez alguém colocou no WhatsApp um vídeo, um pastor contando uma experiência sobre, né, mensagem. E ele tinha uma certa aversão a um estilo, né, de mensagem, de liturgia. Mas ele convidou alguns amigos, crentes também, talvez até pastores, para participar de uma reunião dessa, de um culto desse. E eles, quando chegaram lá, estava tão cheio que eles não conseguiram sentar juntos, sentaram separados. E começou o culto, começou aquela, né, toda daquele estilo que eles, né, não gostavam muito. E ele ficou ali só retrucando cada coisa que acontecia durante o culto, ele retrucava para ele mesmo. E aí veio a mensagem. E ele também ficou ali, de certa forma, condenando a mensagem, falando mal, retrucando e tal. Acabou o culto. Quando acabou o culto, ele conseguiu reunir os amigos, e ele já ia comentar sobre aquele culto. Você viu o culto? Antes dele completar, alguém falou assim: ah, pastor, que culto maravilhoso, que bom que o senhor nos trouxe aqui, porque eu consegui isso, Deus falou meu coração através disso. O outro também comentou através da mensagem, coisas que ele condenou durante o culto, falou a cada um dos seus amigos de forma diferente, e cada um exatamente naquilo que precisava ouvir, né?
Então, aproveite o ensinamento que é dado através da palavra, porque este ensinamento ele está, em primeira instância, te disciplinando. Em primeira instância, ele está moldando você, moldando a mim, moldando a você, a todos que participam, que estão presentes. A palavra também ela é inspirada por Deus e ela é própria e ela é adequada para a repreensão. Antes da repreensão, nós vamos ler em Deuteronômio 31:13. E seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender e temer ao Senhor. E aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Ensine aos seus filhos, aprendam enquanto a você é ensinada, e aprendam sobretudo a temer ao Senhor. A disciplina ela produz temor. Ela produz temor. E neste contexto produz temor ao Senhor. Mas essa palavra também é inspirada para repreender. Repreender é o mesmo que admoestar energicamente, é o mesmo que advertir. A repreensão, ela pode acontecer tanto no momento em que você ainda pensa em fazer, e também no momento em que você já fez, já estragou tudo. Essa repreensão, ela vem para advertir, para lhe chamar, para lhe dar um alerta. Irmãos, meus amados irmãos, você que está me acompanhando pela live, quantas vezes você ouviu uma mensagem e a sua mente estava cheia de caraminhola, com vontade de fazer uma coisa errada, e você não fez, porque aquela mensagem veio como uma flecha, com uma repreensão enérgica, e você parou, ligou o sinal de alerta. Olhe, é bom eu parar por aqui, é bom eu parar de pensar, é bom eu parar de desejar, é bom eu parar, esse caminho que eu estou indo não vai ser bom, porque alguém advertiu, ou foi através da palavra, das mensagens propriamente dita, ou alguém usado por Deus chamou a atenção, te chamou para a realidade, para você abrir os olhos, para você ligar o sinal de alerta. Se o primeiro momento da disciplina funcionar bem, que é o ensino, os sinais de alerta serão ligados o tempo todo. Não é que não precisaremos de uma repreensão, não é isso. Mas você vai estar tão ligado, que quando tiver uma situação, seja de desejo, de olhar, seja de decisões que você precisa tomar, aquilo vai ligar o seu sinal de alerta automático, porque o ensinamento, que foi o primeiro momento, o primeiro estágio da disciplina, funcionou, você entendeu, você aprendeu, você coloca em prática, aí o seu sinal de alerta liga logo, aí você para. A repreensão é para isso, é para você parar, pare aí onde está, não siga adiante, aí na frente é um penhasco, você vai cair. Então a repreensão ela serve para isso. É por isso, irmãos, que há necessidade de crescer continuamente no conhecimento da palavra, porque a gente vai entender os momentos, a gente vai saber e vai aceitar uma repreensão quando ela for necessária. Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que acha que o outro não é legítimo para falar,
Ora, se a gente for pensar assim, ninguém vai poder falar nada, porque nem eu sou, eu também sou um pecador. Qualquer pastor é um pecador como qualquer um de vocês, como qualquer outro membro da igreja. Mas a repreensão, ela é a luz da palavra. E é por isso que ela deve ser aceita. E se ela for aceita, é sinal que o primeiro estágio da disciplina funcionou, que foi o ensinamento. Às vezes existe uma coisa que eu não consigo enxergar, e quem está de fora enxerga melhor do que eu, e diz: pare, você está fazendo errado, você está agindo errado, você está tratando errado. Então pare, reveja os seus conceitos. Aí, meus irmãos, é em qualquer área. Reveja os seus conceitos na sua casa, no seu relacionamento conjugal, reveja os seus conceitos nas suas relações de amizade, familiares, nos seus negócios. Reveja os seus conceitos, porque você está indo por um caminho errado. Essa palavra também, né, antes de ler, antes de continuar, lá em Provérbios 12:1 diz: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A palavra está dizendo para mim e para você, em algum momento: pare, não faça, não pense, não deseje, pare aí, reveja a sua comunhão com Deus, porque você está propenso a errar, a cair. Eu preciso ouvir isso, mesmo que doa, e me consertar. Porque a palavra também ela é inspirada para corrigir. Tudo isso vai acontecer, meus amados, dentro desse processo. Frutificar, crescendo no conhecimento da palavra. Isso vai acontecer de forma simultânea, uma coisa após a outra. Você precisa perceber isso. É importante que a gente entenda a cada momento da nossa vida, que a gente perceba esses estágios, porque a gente vai enxergar a evolução, o crescimento, a necessidade de melhorar aqui ou ali e continuar na trajetória de crescimento. Essa palavra também ela é inspirada para corrigir. Corrigir é dar ou adquirir forma correta ou melhor. É consertar, é endireitar. Quem tem a capacidade de criar aqui sabe do que eu estou falando. Alguém que começa a fazer algo, achou que não está bom, aí vai, melhora, aí vai, corrige, aí vai, corta, aí vai, levanta, porque achou que não estava bom ainda, não está funcionando como eu quero, então eu vou corrigir, eu vou melhorar aqui, vou melhorar ali, eu endireito aqui, eu endireito ali. Tem um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita, não é assim? Mas o crente endireita. Aquele que serve ao Senhor, que tem comunhão com o Senhor, esse se endireita, irmão. Esse se corrige. E um detalhe importante: esse momento da correção é o momento da maior manifestação do amor de Deus na nossa vida, porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus castiga quem Ele ama. Ele disciplina quem ama. E uma vez um pastor falou, esses pastores midiáticos, né? Ele falou que existe o machado e a poda, o corte, né? Quando não serve, o agricultor corta e joga fora. Não é assim que a gente aprendeu?
e tem aquela galha que serve, o ramo que serve, que é só podado para frutificar melhor. E aí esse pastor dizia assim: tenha medo do machado, corra dele, mas não reclame da poda, porque a poda vai te fazer crescer, vai te fazer melhorar, frutificar. Lá em Provérbios 3,12 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Meus amados, o que é corrigir aí, na prática? Eu estou trilhando um caminho, eu vou tomar uma decisão, né? E eu não atentei para a vontade de Deus, eu não atentei para o que Deus quer realmente para a minha vida. E eu aí tomei aquela decisão, fiz aquilo que estava desejando fazer. A consequência disso foi desastrosa. Aí é que entra a correção. Há uma possibilidade de endireitar, há uma possibilidade de aplainar, de corrigir, de voltar no ponto em que tudo deveria ter sido feito corretamente, mas não foi. Então começamos a corrigir a partir dali. Quando eu e você temos essa capacidade de enxergar aonde foi que eu errei, aonde foi que eu tomei a decisão errada, aonde foi que eu desejei o que não deveria, aonde foi que... Quando eu tenho essa capacidade de enxergar isso, eu consigo passar por essa disciplina da correção. A partir de agora eu vou fazer tudo direito. A partir de agora eu vou observar a vontade de Deus. Um detalhe importante, baseado nessa palavra de Paulo: todas essas informações nós já sabemos, já aprendemos, estamos há anos ouvindo. Por isso essa palavra, ela tem que ter esse impacto na nossa vida, o tempo todo. É por isso que o crescimento ele tem que ser contínuo. É por isso que o verbo está aqui colocado, né, crescendo. Porque não é até um lugar, cresça até 2 metros, cresça até 3 metros, não. É crescendo. Não importa o tamanho que terá, você tem que continuar crescendo. Você tem que continuar frutificando através desse crescimento. E crescimento aonde? Através de quê? Da palavra de Deus. É por isso que essa correção vem. Essa palavra ela tem o poder, né, de atingir os lugares profundos. É uma faca de 2 gumes. O salmista diz lá no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou pelo caminho da justiça. Quando a gente ouve essa palavra, irmãos, a gente percebe que Davi já tinha feito uma análise profunda, uma reflexão honesta sobre a sua vida, mas ele ainda não estava seguro de que tudo estava à mostra, de que tudo estava revelado, mas ele tinha plena consciência de que Deus enxergava ele, né, no mais profundo da sua alma. Deus, quando olha para nós, Ele consegue ver tudo. Ele vê os meus pensamentos, as minhas intenções. Ele sabe quando a minha fala combina com o que eu estou pensando. Ele sabe de tudo isso. Então a gente não consegue impressionar Deus com a nossa fala, ou aquela voz mais eloquente, ou aquela oração mais, né, refinada.
aquele choro, né? Isso não impressiona a Deus, porque Ele conhece cada um de nós, e Ele tem o poder de corrigir, e Ele tem o poder de revelar, de trazer à tona cada uma dessas, daquilo que está ainda oculto. Essa palavra também ela é inspirada para a educação em justiça. Em algumas traduções tem instruir, né? Em algumas traduções tem instruir. Ela também é inspirada para instruir. Instruir é o mesmo que educar, adestrar, habilitar, iniciar. Lá no Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor ensina, instrui, ensina, habilita, mostra como é e ainda acompanha. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você precisa perceber que nesse processo de frutificar crescendo no conhecimento da palavra, todas esses detalhes, né, acontecem na sua vida. Busque de Deus a capacidade de perceber isso no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua fala. Quando o Senhor habilita, Ele adestra, Ele capacita, Ele diz assim: você já passou pelos estágios todos, já aprendeu, já parou pela repreensão, já foi corrigido daquilo que porventura, né, se perdeu, foi feito errado, teve uma péssima escolha, e agora Ele diz: vá, caminhe, faça, você já está habilitado, você já pode fazer, você já pode frutificar, porque você está no processo de crescimento contínuo. Esse processo ele não para mais. Então frutifique, vá, pegue essas informações todas e coloque em prática. O que é que te impede de fazer isso? Você tem desejo de fazer isso? Você já passou por essa situação em que você teve um desejo enorme de frutificar, de falar de Jesus, de fazer algum bem, por causa dessa palavra, e ficou impedido por algum motivo, ou por vergonha, ou por medo, ou qualquer outro motivo que você não se permitiu ser mais forte do que aquilo que te impedia. Eu acho que a maioria dos crentes já passaram por uma situação como essa. E depois ficaram pensando: eu podia ter feito, eu podia ter frutificado, eu podia ter permitido que o Senhor refletisse através de mim a sua glória, a sua santidade, o seu amor naquele momento. Isso acontece através da palavra. É essa palavra que disciplina, que primeiro ensina, que repreende, essa palavra que corrige, e essa palavra que diz: você está pronto, pode ir, pode frutificar, pode fazer o que tem que ser feito, observe a minha vontade, caminhe na minha presença. Eu quero propor à igreja continuar frutificando, continue crescendo. Por que eu estou falando isso? Porque essa ação, ela é individual, é entre você e Deus, é você que toma a iniciativa de permitir a ação de Deus através da sua vida. E aí quando você permite, né,
Deus te faz crescer, porque você vai ouvir o ensinamento, você vai entender o ensinamento, você vai trazer esse ensinamento para a sua vida. Esse ensinamento, ele vai te guiar, ele vai te mostrar o caminho. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, nos ajude a continuar crescendo no conhecimento da sua palavra, para frutificar e para dizer a todos que pedirem a nós, que cada um de nós manifeste a razão da esperança que há em nós, é através da palavra. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. A irmã Alessandra tem uma palavra. Meus irmãos, depois de uma palavra dessa, que ouvimos, que tão inspirativa, né? A palavra de Deus, ela é apta para tudo isso, para nos ensinar, nos instruir. Estamos terminando esse mês de abril, mas somos convidados a continuar frutificando, como o pastor Sandro aqui falou. Então, não deixemos de estar na escola bíblica dominical. E eu quero deixar aqui um aviso, porque o pastor também vai orar por isso. Não somente pela escola bíblica, mas nós, no domingo, pela manhã, nós vamos estar com um café aqui. E com o pastor Emanuel Aranha, ministrando para nós, abrindo o mês da família. E você não pode ficar de fora. Você quer ver sua família abençoada? Amém? Você quer ver sua família no caminho e nos propósitos de Deus? Você vai lutar para se esforçar, primeiro para estar aqui. E trazer a sua família, orar por ela, jejuar por ela, lutar por ela diante do Senhor. Então, começaremos no dia 1º, já estamos terminando. Esta palavra aqui é apta para ensino, para tudo. Precisa continuar nos nossos corações. E nós precisamos, com este ensino que temos recebido, aplicar também com a nossa família. Então, eu vou pedir, por isso que eu pedi a palavra para o pastor também orar, agradecendo por esta noite, por essa boa palavra que nos veio ao coração, mas também por todas as famílias desta igreja e de todo mundo que tanto precisa de Jesus. Obrigada. Amém. Vamos orar. O importante, meus amados, é nós começarmos a prática de todas essas informações que nós recebemos com pequenas ações. Comece com pequenas ações. E aí vai multiplicando. Vai multiplicando. Daqui a pouco tudo vai acontecer naturalmente. Né? Naturalmente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor ter nos ensinado através da Tua palavra, Senhor. Nós saímos daqui hoje, Senhor Deus, reflexivos, pensativos, Senhor, e nós desejamos muito, Senhor Deus, que esta palavra, ela produza, Senhor, o resultado que o Senhor deseja em cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo, Senhor Deus, que nós aprendemos do Senhor. A refletir através de nós a Tua presença, Senhor Deus, a Tua santidade, o Teu amor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, começando com ações simples, as pequenas ações, para que elas se desenvolvam e nós consigamos crescer, frutificar, Senhor Deus, crescendo no conhecimento da Tua palavra e impactando, Senhor Deus, todas as vidas que estão próximas de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos também apresentar, Senhor Deus, nesse momento, todas as famílias da Tua igreja.
A tua igreja inicia, Senhor Deus, para o mês da família. E será um tempo, Senhor Deus, um tempo de alegria, um tempo de realizações, um tempo de reflexão, um tempo, Senhor Deus, em que o Senhor falará, como sempre tem feito, aos nossos corações, e guiará, Senhor Deus, as famílias desta igreja a um lugar seguro, a um lugar, Senhor Deus, onde o Senhor é o condutor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse momento. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor anime o teu povo para estar aqui no próximo domingo. Anime o teu povo para desenvolver e desfrutar, Senhor Deus, dessa comunhão que acontecerá aqui domingo, Senhor. Através do café da manhã, com a família, na EBD. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por todo o bem que o Senhor tem produzido em nós, Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus. Nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. Nos dá, Senhor Deus, uma noite de paz na Tua presença, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receba, meus amados, a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito esteja com esta igreja e todo o Teu povo espalhado na face da terra. E a Tua igreja diz: amém. Com oração silenciosa estamos despedidos.